continente europeu, a União Europeia, buscava diplomacia. Eu queria perguntar ao senhor sobre uma fala de Ursula von der Leyen há pouco, falando sobre refugiados, de que a Europa está se preparando para receber refugiados da Ucrânia. Vi umas imagens agora de Kiev, de filas nas farmácias, nos caixas eletrônicos, para sair da capital ucraniana, muita gente de carro, tentando algum bilhete do trem, por exemplo. Como é que funciona esse processo agora para que esses refugiados, ou se já podem ser considerados refugiados, acessem a Polônia, por exemplo, que seria a porta de entrada do continente europeu pela zona do euro? A questão envolvendo os refugiados ucranianos, não no volume que a gente vai ter agora, mas não é nova. Eu estive 14 vezes nos últimos anos aí na Polônia, sou professor convidado lá de uma universidade, então o leste europeu eu conheço bem, inclusive por participar de atividades lá. Os ucranianos eles já se espalharam em várias regiões, o país vive em conflito há muitos anos e também empobrecimento, outros fatores que não geram refugiados, mas geram imigrantes. A partir de agora, se nós tivermos efetivamente um recrudescimento deste embate militar, se isso não se resolver nos próximos dias, esse fluxo de refugiados da Ucrânia, principalmente em direção à Polônia, por conta de fronteira e por conta de ser o caminho de entrada ao restante da Europa, o caminho para a Europa Ocidental, que é o objetivo principal daqueles refugiados, ele vai gerar milhares ou talvez milhões de pessoas vão começar a se deslocar. Era um dos receios da Europa, era um dos motivos pelos quais a Europa tentava acertar as questões com a Rússia para evitar esse conflito. Já se sabia que seria um dos subprodutos do conflito. Então, se tudo se resolver nos próximos dias, se efetivamente essa agressão militar trouxer todos uma mesa de negociação e as questões se resolverem, isso vai também ser equacionado. Caso contrário, o prolongamento de um conflito militar, acentuando-se ainda com o envio de tropas russas para dentro do território ucraniano, propriamente dito, vão gerar muitos refugiados, com certeza, sem sombra de dúvidas. Professor Manuel Furriela, obrigado pela participação aqui nesta manhã no Band News TV. Contamos com os seus conhecimentos aí numa próxima participação para entender mais da repercussão desse conflito. Um abraço. Um abraço a todos. Pablo, a gente tem conversado aqui com brasileiros que estão nessa região do mundo, né? Brasileiros que estão na Ucrânia, na Rússia. Hoje, mais cedo, lá na Rádio Bandeirantes, alguns deles, assim como aqui no Band News TV, passaram aí pelos nossos microfones. E o que a gente tem, claro, verificado, né? São condições muito específicas, está faltando dinheiro, tem corrida para supermercado em outra área. Em outros locais, as farmácias já estão alertando aí sobre o horário de funcionamento. Funcionários de escritórios estão recebendo o computador para trabalhar em casa, porque não se sabe o que vai acontecer nos próximos dias, mas tem uma particularidade, que é a tensão, o medo. As pessoas nessa região começam, claro, a sentir a proximidade de um conflito que pode atingir civis. É isso que a gente tem verificado até o momento, né, Pablo? E que sai da região já conhecida pelo conflito, na fronteira, do outro lado da fronteira, né, da Ucrânia, e chega mais próxima à capital, Kiev, o que deixa a região, que tem 2 milhões de habitantes, ainda mais tensa, né? Porque se esses conflitos começaram em 2014, de uma outra forma, eles eram localizados. Agora não, eles começaram a se estender por toda a Ucrânia. Bom, a Georgia Coimbra é uma brasileira que é estudante de medicina e ela mora na fronteira da Ucrânia com a Rússia, numa cidade russa. Ela falou como é que está a situação na região depois dos ataques à Ucrânia. Vamos acompanhar. Aqui tá normal. Eu acabei de voltar da faculdade, eu tive aula. O pessoal aqui tá normal. A única restrição que eles fizeram é que crianças, a partir de hoje, vão ter aula online. Mas a gente, faculdade, tá tudo normal. A gente, hoje de manhã, umas 5 horas da manhã, a gente acordou, eu acordei, com um barulho enorme, de muito caça passando. E a gente não sabia o que era até então, né? Porque eu acordei, vi o barulho e voltei a dormir. Os brasileiros aqui estão mais preocupados que os russos. Os russos estão vida normal. A gente perguntou hoje para nossa professora, ela disse, não, tá normal, viva a vida. Tem brasileiro que tá sacando dinheiro para se acontecer alguma coisa. Eu saquei dinheiro, porque, né? E eu vou no mercado. Mas os russos estão normais.
eu voltei a pé, tá normal. Mas claro que cada um reage de uma forma, mas a apreensão para quem não está acostumado a viver nessa área de conflito, né, Pablo, é claro que a reação é diferente. A grande maioria dos brasileiros que tem conversado conosco, claro que está preparando a saída do país. Quem tem a oportunidade, e a principal forma de sair da Ucrânia agora é trem, porque há congestionamento nas estradas, principalmente na capital Kiev, e também a malha de aviões, né, o tráfego aéreo, ele está sendo prejudicado porque as companhias aéreas não estão operando. Tem até uma imagem muito interessante que a gente já botou no ar aqui, de como é que estava, né, hoje cedo aqui no Brasil, o tráfego aéreo lá na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Os aviões passando tudo ao redor assim, e bem naquele miolinho ali não tinha uma aeronave sobrevoando naquele momento, claro que por conta do início dos ataques russos à Ucrânia. Pablo. A gente tem que deixar claro, né, Pedro, que existe um histórico e por isso que a Geórgia fala, quando eu converso com as pessoas daqui, elas dizem, está tudo normal, tudo caminhando como deveria. E tem também as narrativas diferentes com relação aos fatos. E aí você tem um controle de algumas informações também. Olha a imagem que você estava falando aí, ó. Olha só. Do espaço aéreo ucraniano, ali da região. Olha, os aviões saem, a parte de cima ali, ó, é a parte russa, e depois os aviões circulam por aqui por baixo, ó, pela Hungria, pela Romênia, mas não passam pela Ucrânia, nem na região de Kiev, que é a capital, que tem aqueles 2 pontos ali, e nem na região mais tensa nesse momento, que está à nossa direita do mapa. A Lufthansa, né, que é uma das principais companhias aéreas do mundo, já há alguns dias, da Alemanha exatamente, já há alguns dias tinha suspendido os voos para essa região, já não estava mais fazendo as rotas para Kiev, né? Até amanhã, pelo menos até amanhã. O anúncio era válido de segunda a sexta. Só que por conta do conflito, é claro que isso deve se estender, né? E aí as outras companhias agora também tomaram essa providência e o que, claro, nós temos é uma dificuldade, então, para sair de avião da capital Kiev. O que resta, portanto, é o trem. E as passagens, claro, elas têm um limite. O trem leva até o sul do país, a fronteira lá com a Polônia, é o destino mais procurado, até porque é uma região, Pablo, um dos ouvintes me contou isso, é uma região recheada de hotéis, é uma região turística. Então as pessoas têm ali onde ficar na fronteira e caso a situação fique ainda mais tensa, aí sim vão migrar para a Polônia. O jornalista Jamil Chad também trouxe a informação mais cedo aqui no Band News TV de que os cálculos na Europa levam a uma estimativa de uma migração de até 5 milhões de pessoas ao longo dos próximos dias. E aí são europeus migrando pela Europa, ou seja, não tem muito controle migratório, que até existe de outras regiões do mundo. A gente até debate esse tema aqui com constância por conta do problema da imigração na Europa, mas nesse caso específico não tem muito como impedir a circulação pelo território europeu, né, Pablo? E aí você tem 2 problemas, né, Pedro? O primeiro é a circulação de pessoas que passam a circular de país em país sem ter onde ficar. Em alguns países, eles não serão bem recebidos, infelizmente. E tem um outro lado, que é o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, decretando lei marcial e pedindo para que as pessoas se protejam a todo custo. Ou seja, inclusive peguem armas aqueles que ficarem na Ucrânia, principalmente nessas regiões onde o conflito é maior. Diz que em Kiev 2 milhões de pessoas moram, é só a região de Kiev. São 5 milhões, como o Pedro falou, de pessoas que devem circular pela Europa. Por isso, a Comissão Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um aporte financeiro para que a Ucrânia possa, de alguma forma, oferecer ajuda às pessoas, para que essas pessoas não precisem sair do país e tentarem entrar para a União Europeia pela Polônia. Vimos no ano passado, inclusive, imagens de Belarus na fronteira com a Polônia, de pessoas tentando cruzar a todo custo a fronteira. Ao que tudo indica, teremos talvez imagens como essa do lado ucraniano também para a Polônia. São imagens ao vivo aí de Kiev, já é tarde lá, já é quase fim da tarde em Kiev. Esse é o centro... 3h28, 3h28. Esse é o centro, se eu não me engano, Pedro, essa é a Praça Independência, que é o principal cartão postal de Kiev. E olha como é que está vazio. As pessoas não estão circulando pelo centro, ou estão tentando sair da cidade, ou estão ficando em casa, né? Uma comparação para quem é de São Paulo e o Pablo já pensa numa do Rio de Janeiro. É como se fosse a Praça da Sé aqui de São Paulo. É o principal ponto do centro de Kiev, essa praça onde fica essa câmera aí colocada,
para que nós tenhamos aí pelo menos algum parâmetro do funcionamento da cidade. E a gente vê que 3h29 da tarde lá em Kiev agora, o movimento é bem abaixo, né, para uma quinta-feira daquilo que se espera para uma capital de um país, né, Pablo? Praça 15, tá bom, Pedro? Praça 15 lá no Rio de Janeiro, tá aí 2 referências para você que é do Brasil sobre o que nós estamos vendo na tela aí. Sabe uma outra informação interessante, quero compartilhar com vocês aqui, que eu ouvi de um ouvinte também lá na Rádio Bandeirantes mais cedo. A Ucrânia, Pablo, é um grande centro de reprodução humana e barriga solidária, porque as leis lá elas são muito bem desenhadas para garantir a segurança dos pais e a barriga solidária. Então, muitos europeus desenvolvem esse tipo de programa em Kiev, e muitos deles estão em Kiev justamente aguardando o nascimento dos filhos. Existe até agência especializada em barriga solidária. E aí muitas pessoas que estão lá para acompanhar o nascimento dos filhos ou têm filhos recém-nascidos estão esperando também para sair do país. São relatos aí de pessoas, né, que estavam indo para a Ucrânia, já que os bebês estão para nascer nos próximos dias. Muitos não vão poder chegar para acompanhar esse nascimento. É outra repercussão que tem também no lado ocidental da Europa, a partir desse problema que nós estamos vivendo na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Repito aqui, desde a madrugada, uma cobertura extensa do Band News TV, com entrevistas, informações, os repórteres atualizando os detalhes e, claro, a participação de brasileiros que moram na Ucrânia, como é o caso do David, né, que também passou aqui pela nossa videoconferência. Ele estuda e trabalha em Kiev, diz que está em contato aí com brasileiros e que a situação deles, se a situação deles piorar, claro que eles pensam em deixar o país. Vamos acompanhar o que ele disse. Hoje veio essa notícia, né? Bem cedinho, que impactou todo mundo, com sirenes na cidade, dava para escutar, com ataques já na cidade, inclusive atacaram uma base militar de militantes, né? Eles, segundo Putin, não querem atacar civis. Mas, como a gente sabe, uma bomba pode... se você estiver próximo, você vai morrer também, né? Você vai ser atingido. Então, a gente está bem aflito a isso. E entrou em estado de guerra. O que é estado de guerra, para quem não conhece? Você tem que ficar em casa, as bases aéreas, o porto aéreo foi tudo fechado, ou seja, você não sai via aéreo, porque está fechado, e os russos disseram que iam abater. Alguns aeroportos já foram atacados e destruídos, né, e nem são próximos a Luhansk nem Donetsk. Então a gente está bem aflito a isso, porque o presidente comentou que o próximo seria em Kiev. Então, via aéreo a gente não pode sair. As estradas que vão para Lviv e no futuro para a Polônia, elas estão lotadas, absolutamente lotadas, não tem como sair, impossível. Além disso, está faltando gasolina, então quem tem carro agora não vai conseguir abastecer. Trens lotados, não tem nenhuma passagem disponível sentido Polônia. Então a gente, literalmente, o que a gente pode fazer? Ficar em casa, se proteger. Eu estava fazendo minha mala agora, estou indo no supermercado comprar alguns mantimentos para me estocar em casa e ficar o máximo possível. Eu tenho alguns amigos brasileiros que jogam futebol de salão pelo Shakhtar, e a gente está se reunindo, vai se reunir agora também, para decidir o que a gente pode fazer. Segundo eles, se piorar muito, a gente pode ir para um bunker para se manter lá por alguns dias. Estamos nessa expectativa, espero que não piore, né? Mas pelo caso, pelo visto, vai piorar, vão ter mais ataques no dia a dia. Eu venho aqui a trabalho e a estudo. Hoje eu não trabalho, minha empresa simplesmente falou que não vai ter mais trabalho, até não sabe quando. Estudos também foram cancelados, meus estudos foram cancelados, até não sabe quando também. E estamos nessa apreensão, né? Vamos ver o que a gente faz, mas estamos só aguardando mais notícias. De momento, o que eu posso fazer? Ficar em casa, me proteger, ir no mercado, fazer compras para estocar o máximo em casa e aguardar, né? E aguardar
Vou reunir com mais brasileiros, porque eu acho que quanto mais união é mais fácil. A gente está tentando uma forma de alugar um ônibus de algum lugar, alguma van, alguma forma de colocar pelo menos nós brasileiros, que a gente já se conhece, e tentar ir embora. O problema é que as estradas estão lotadas, então vamos ver o que a gente pode fazer. Infelizmente, né, Pedro, já assistimos cenas como essas, por exemplo, na Síria, no Afeganistão também. Sempre que um ataque acontece, as pessoas tentam sair a todo custo. Deve ter uma reunião nos próximos minutos de líderes do G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e também os Estados Unidos. Lembrando que ainda ficamos na expectativa de algum pronunciamento do presidente americano Biden. Como o Barão falou, há expectativa em Washington, mas até por conta do fuso horário, o pronunciamento ainda não veio. São 2 horas a menos no horário local, né? Bom, aqui no Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse hoje que o Brasil não concorda com a invasão da Rússia e defendeu medidas mais duras. Segundo ele, sanções econômicas ao país não serão suficientes. O mundo ocidental está igual ficou em 1938 com Hitler, na base do apaziguamento. E o Putin não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funciona. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. Consequentemente, minha gente, o sistema internacional pode ser rachado, abalado, e nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende, e não há respeito entre os povos, entre as nações, o conceito de soberania se dissolve, a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão no Estado mais fraco e continuar tudo como antes. Tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano, isso é uma realidade. Pedro, a Rússia é grande produtora de milho, por exemplo, e não só a Rússia, mas aquela região toda. Nesse momento, o milho opera com alta de 5,12% no mercado internacional, acompanhando também outros grãos, isso por conta, claro, dessa movimentação que a gente está assistindo no cenário internacional, na Ucrânia, líderes do G7 e também de grupos. A gente tem nesse momento o petróleo tipo Brent operando a $104,80. Essa semana ele chegou a $99,50, é o tipo do barril negociado na Bolsa de Londres e é justamente o barril negociado no mundo todo. Já era o maior valor em 7 anos, agora $104,80, alta de 8,22%, e há quem diga que ele pode chegar até $120 nos próximos dias, viu? Efeitos aí, né, desse conflito na economia. Por falar nesses números aí que você trouxe, vamos chamar o coordenador do agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, professor Roberto Rodrigues, para falar conosco sobre as consequências da tensão entre a Rússia e a Ucrânia para o agronegócio. Não acredito que vai piorar do que já está e não está bom. Todo mundo sabe. Nós importamos hoje 85% do que nós consumimos internamente aqui no Brasil. Só de potássio, K2O, importamos 95%. Por que essa preocupação? Primeiro porque tem 3 grandes países fornecedores para nós. Canadá, Rússia e Bielorrússia. A Bielorrússia exporta para nós 20% nós consumimos. E ela está praticamente parada, não está exportando mais, por causa de todo o problema ligado à questão política, econômica, todo o problema em que a União Europeia hoje faz um bloqueio contra a Bielorrússia. Dificilmente ela venderá 1 quilo de potássio para qualquer país do mundo. Então, haverá um problema, a demanda vai crescer e dela não podemos contar com nada. A Rússia é o segundo grande exportador. Uma guerra com a Ucrânia pode perturbar isso? Não acredito. De qualquer forma, é um problema. Tanto é verdade que a Secretaria Estratégica da Presidência da República criou um grupo de trabalho, há 1 ano e meio atrás, para fazer um plano para fertilizante no Brasil. Está pronto agora, vai ser anunciado pelo governo no final de março. É um plano que vai olhar todos os
problemas possíveis e imagináveis, como produzir mais potássio aqui dentro, como reduzir a demanda por nitrogenado, com uso de gás como matéria-prima para nitrogenado, como aumentar a produção de fósforo aqui dentro, enfim, como buscar alternativas como organominerais e até mesmo compostos orgânicos para alternar com adubo importado. Então, há um trabalho muito bem feito. Esse trabalho vai ser discutido por todo mundo, foi uma condição muito boa, em todos os ministérios e agências do governo entraram nessa discussão, foi uma coisa bem articulada. O setor privado também conversou, inclusive a CNA, nós todos os produtores rurais. Mas um dado é certo, se tudo correr muito bem, nós podemos reduzir essa importação nossa daqui a 20 anos, mais ou menos, em 50%. É muito importante, mas a verdade é a seguinte, ao longo dos próximos 20 ou 30 anos, vamos continuar importando muito fertilizante aqui no Brasil. De modo que é essencial ficar de olho no mercado e atento para fazer as compras na hora certa. Tá aí, Pablo, as informações e as consequências disso aí para o agronegócio. Vamos atualizar alguns números aqui, né, para quem está acompanhando a programação do Band News TV e, claro, vai recebendo as informações e os balanços que nós temos divulgados pelas autoridades internacionais. Polícia da Ucrânia está dizendo que a Rússia fez mais de 200 ataques até o momento, por terra, ar e também pelo mar. São todos pontos que estão sendo monitorados por militares ucranianos que passam esses relatórios para o país e há então a divulgação por parte do vice-ministro da Defesa da Ucrânia, que diz que no leste do país os conflitos, claro, estão mais intensos, né, onde está concentrada aí a maior parte do exército russo. E alguns soldados russos foram feitos prisioneiros. Tem algumas imagens já circulando aí a respeito da movimentação dos tanques, a gente já até mostrou algumas delas aqui. E claro que isso ao longo do dia vai sendo atualizado e com a velocidade da comunicação hoje é muito mais célere, né? Você ter acesso a essa situação. O próprio ministro da Defesa russo também já se pronunciou hoje e disse que os comandantes russos e os soldados ucranianos devem ser tratados com respeito. Foi o que publicou aí a agência russa de notícias. Claro que cada um, nesse momento, aproveita para disseminar a sua versão, os seus números, um balanço final e o confronto desses números só vai ser feito mais tarde, né, Pablo? Pois é, a gente tem a confirmação pelo lado ucraniano de 40 pessoas mortas até aqui e 9 feridas. A imagem que você citou aí, ó, da movimentação de tanques. Essas pessoas morreram, ficaram feridas durante o bombardeio russo, de acordo com o Ministério Ucraniano de Assuntos Internos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia escreveu no Twitter que esta não é uma invasão russa apenas no leste, mas em toda a Ucrânia e um ataque em grande escala em várias direções. Afirmou também que a defesa ucraniana não entrou em colapso, lembrando que o parâmetro, né, Pedro, é de 4 soldados russos para cada soldado ucraniano. Essa é mais ou menos a média entre um exército e outro. O exército ucraniano assumiu o papel de luta nesse momento e também os moradores. Aí nós temos imagens já do território ucraniano da movimentação de tanques russos. A Ucrânia está com 2 pés no chão e continua a se defender, disse o ministro das Relações Exteriores. Eu volto a dizer que no mercado internacional o petróleo está sendo vendido nesse momento, o barril do tipo Brent, que é o mais negociado no mundo, negociado na Bolsa de Valores de Londres, com $104,80, uma alta de 8,22%, um dos maiores valores dos últimos anos, com certeza, dos últimos 7 anos, e digo até mais, já que essa semana, quando chegou a $99,50, aquele já era o maior valor em 7 anos. O milho está tendo alta de 5,2%. A soja também tendo alta nesse momento. E a gente está tendo uma movimentação bem grande também nos Estados Unidos com relação às bolsas americanas que começam a trabalhar agora, né, Pedro? Por conta do fuso horário também, né? É isso aí. Imagens de câmeras de vigilância divulgadas pelo Serviço de Guarda de Fronteira do Estado ucraniano mostram aí vários veículos militares e blindados cruzando o posto de controle da Crimeia, na Ucrânia, região ali de Kherson. Olha só essas imagens aí que nós tivemos acesso.
Os tanques passando, né? Claro que assusta a população local lá. Os brasileiros que estão nessa área do mundo têm todo o direito e a razão de achar essa movimentação muito estranha, porque nós tínhamos um encaminhamento para o diálogo, para resolver essas tensões todas que estamos registrando. E ontem à noite, madrugada de hoje no Brasil, nós tivemos então os primeiros ataques russos e agora a repercussão na Ucrânia de toda essa movimentação, e as imagens que chegam vão, claro, colaborando para a gente ter a dimensão do poderio bélico russo que está sendo empregado nesta missão. Não Direto atua lá essa da... região, Pois não, Pablo? vou te interromper, Pedro. Não atua essa região, é aquela que foi anexada pela Rússia em 2014, quando os conflitos começaram na Ucrânia. Tudo que a gente está assistindo agora é um bombardeio mais extensivo da Rússia em cima da Ucrânia, mas os conflitos naquela região começaram em 2014, porque nos conflitos também tivemos, infelizmente, muitos mortos e alguns acordos assinados chamados de Acordos de Minsk, que nada mais são do que algumas tentativas de cessar fogo entre as duas partes, mas que esses acordos não foram respeitados. Minsk I e Minsk II. Essa movimentação na região da Crimeia já era um território conhecido pelos russos e conhecido também pelos ucranianos de tensão. Depois, houve, por parte de Vladimir Putin, o reconhecimento de duas outras regiões separatistas da Ucrânia. E agora a movimentação maior, claro, em todo o território ucraniano. Diga lá, Pedro. Bom, lá na fronteira da Rússia com a Ucrânia está o nosso correspondente Ian Boechat, né, que está numa cidade próxima da fronteira ali com a Rússia. Ele disse que foi possível escutar explosões logo nas primeiras horas do dia. Vamos acompanhar o que o Ian tem a dizer para nós aqui, lá direto do local onde nós temos a maior tensão no momento. Eu estou aqui em Slaviansk, bem perto da fronteira com as repúblicas separatistas. Amanhã está chegando agora, acabou de amanhecer. A gente foi acordado pelo som das bombas que caíram aqui perto. A cidade mesmo não foi bombardeada. Está uma situação relativamente tranquila. As pessoas estão andando na rua, os carros andando na rua. Mas a gente já viu bastante gente saindo da cidade, muita gente procurando abrigo em caso de novos bombardeios. É uma situação tensa, mas até agora não tem notícias de vítimas civis. Todos os ataques foram a alvos militares, a alvos de infraestrutura. E até agora, nessa manhã, as coisas estão relativamente calmas aqui. Mas, é claro, muita gente tentando seguir para o oeste, para sair aqui dessa região de fronteira, que é onde a maior parte dos conflitos tem ocorrido ao longo desses últimos 8 anos. E o local onde muita gente acha que será um dos principais pontos de entrada de uma possível invasão russa aqui na Ucrânia. Daqui a pouco volta o Ian Boechat de outro ponto lá da fronteira. E você sabe que esse conflito não está só no mundo físico e real, viu, Pablo? No mundo virtual também nós estamos acompanhando e registrando aqui. Tem uma postagem hoje na conta oficial do governo da Ucrânia, que nós vamos colocar na tela para vocês aqui, de uma caricatura representando o líder nazista Adolf Hitler e o presidente russo Vladimir Putin. Essa é a conta oficial do governo da Ucrânia, horas depois dele ordenar o ataque contra o país. Na imagem, Hitler aparece sorridente e bem maior do que o líder russo e coloca a mão no rosto dele num sinal ali aparente de aprovação. No Twitter, a conta escreveu o seguinte, olha só, Pablo, isso não é um meme, mas a nossa e a sua realidade agora. A comparação entre Hitler e Putin tem sido um tema frequente nos protestos ucranianos no período que antecedeu a invasão russa. Então, o governo da Ucrânia aproveitou a sua conta no Twitter para essa publicação nesse dia tenso lá na região, Pablo. E fez mais, hein? Depois, em um outro tweet, colocou o seguinte, tag Rússia, @Rússia e diga o que você pensa do país, pedindo para que os ucranianos ofendam indiretamente ou abertamente a Rússia. E tem uma outra publicação pedindo doação para o exército ucraniano para a luta nesse momento no país. 10h48, a Embaixada do Brasil em Moscou enviou uma mensagem aos brasileiros que vivem na capital russa sobre a invasão ucraniana. O texto afirma que a ação tem como objetivo defender a população civil das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Ângelo Nascimento está conosco aqui para trazer mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Ângelo.
Oi, Pedro. Oi, Pablo. Bom dia para vocês também, todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está aqui na capital federal, mais precisamente posicionado, então, no Palácio do Planalto, justamente para acompanhar, né, desdobramentos desse dia e também, claro, manifestações da classe política, autoridades em relação a esse assunto, né, a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Algumas autoridades, aos poucos, vão se manifestando. Agora há pouco tivemos, por exemplo, a manifestação do vice-presidente Hamilton Mourão na chegada à vice-presidência. Destaco alguns pontos, então, colocados por parte de Hamilton Mourão. Ele classificou o seguinte, viu que o mundo ocidental está igual ficou em 1938 com Hitler na base do apaziguamento e o Putin não respeita, nas palavras dele, esse apaziguamento. É importante ressaltar também que Hamilton Mourão disse que as sanções não seriam a única forma de advertir, digamos assim, a Rússia e que outros caminhos também poderiam ser adotados. Havia expectativa para uma manifestação por parte do presidente da República mais cedo, quando ele deixou o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Ele sempre conversa ali com apoiadores, né, quando sai do Palácio da Alvorada, em direção aqui, por exemplo, ao Palácio do Planalto, mas isso acabou não acontecendo. Aguardar se ele vai falar enquanto essa estadia, ou seja, essa passagem aí pelo estado de São Paulo, ou se no retorno aqui à capital federal. Mas de antemão temos outras autoridades ainda se manifestando, além, por exemplo, de Hamilton Mourão, tivemos a manifestação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional lá da Câmara dos Deputados. Entre os pontos da nota, eu destaco o seguinte trecho: reiteramos que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é a instância adequada para a resolução pacífica dos conflitos e encorajamos o Brasil, por meio de sua diplomacia e com assento neste órgão da ONU, para que atue de forma objetiva e clara em benefício do diálogo e da construção de uma agenda de paz e segurança duradouros. Também tem expectativa daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, para uma entrevista coletiva de maneira virtual do encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil. A ver se ele vai aí informar ou anunciar até mesmo sanções que serão adotadas pelo país em relação à Rússia e também sobre a situação dos brasileiros que vivem nessas regiões que estão sendo afetadas, bombardeadas por essa tropa aí da Rússia, né? Os militares, então, ali da Rússia fazendo esse ataque. Outro ponto importante é o seguinte: mais cedo, então, a Embaixada do Brasil lá na Rússia, então, emitiu um novo comunicado, justamente para poder orientar os brasileiros que vivem ali nessas regiões. O que diz, então, parte desse comunicado? É justamente para que os brasileiros possam seguir todas as orientações por parte das autoridades locais e que eles devem ficar atentos a todos os comunicados que serão emitidos não só por parte da própria embaixada, mas também pelos veículos de comunicação, ou seja, os desdobramentos. Um outro ponto também destacado nesse comunicado é justamente a necessidade deles ficarem em casa, exceto quando tiver aí a questão dos sinais. Os sinais, no caso, forem ativados, no caso as buzinas ali forem ativadas, aí sim a necessidade deles deixarem esses locais. Mas caso contrário, então, a orientação por parte da embaixada é para que eles permaneçam dentro de casa sem fazer esse deslocamento. Lembrando que também reforça o seguinte, que ao longo do dia outros comunicados serão emitidos justamente para poder fazer essa orientação. Então, por hora, já temos algumas manifestações aqui na capital federal e fica a expectativa para a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que não ocorreu ainda até o momento. No Sul, Itamaraty, né? Precisa publicar alguma coisa a respeito desse conflito. Afinal de contas, o Brasil é um player importante, tem essa relação aí com os fertilizantes dessa região do mundo. Por enquanto, só temos, Pablo Ribeiro, a manifestação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que nós aqui internamente sabemos que não tem uma proximidade tão grande assim nesse momento com o presidente